Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã. Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. E Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoque. Sadoque gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos iniciando já a novena basicamente para o Natal. Daqui até o dia 25, iremos acompanhar todo o crescimento do povo de Deus na espera deste Messias que há de vir. E para iniciar a homilia de hoje, que a gente escuta esse evangelho e fica se perguntando, meu Deus, o que é que o Frei consegue falar de um evangelho que é só fulano gerou fulano, fulano gerou fulano, e aí se vai nomes e mais nomes e mais nomes e mais nomes. Mas vamos usar aqui o último pedacinho do Salmo de hoje, que diz o seguinte: seja bendito o seu nome para sempre, e que dure como o sol sua memória. Todos os povos serão nele abençoados, todas as gentes cantarão o seu louvor. Se vocês for observar, todos na linhagem humana de Jesus, até chegar nos seus pais, não tem ninguém perfeito. Não tem ninguém perfeito. Veja, começa por alguns nomes que não pertencem à linhagem de Davi, que são algumas mulheres. Porque principalmente elas vinham ou de povos pagãos, ou eram pessoas que eram basicamente pecadoras públicas. Aí veja, a gente fica assim, ah, meu Deus do céu, da minha família acho que não vai gerar nada que preste, porque fulano é assim, fulano é assim, fulano é assim, fulano é assim. Olha a parte humana, até chegar em José e Maria. Olhe quem são aqueles que compunham a genealogia completa. Olha Davi, olha só a pessoa de Davi, que aí vocês vão ter que escutar várias vezes o nome Davi hoje. Olha a pessoa de Davi. Davi gerou Salomão por uma esposa que ele fez com que o marido dela morresse.
Não, Frei, não. Davi mandou para a guerra, porque ele era do exército. Mas ele colocou o amigo dele, o amigo, olha a palavra, amigo dele, na linha de frente. Quem morre são os do fundo? Não, a linha de frente. Porque quando vai chegar os guerreiros do fundo, os outros já estão cansados. Então, Davi disse, já tinha um monte de mulher. Davi fez o quê? Vou mandar Urias, porque eu estou justamente encantado por ela, né? Pela mulher de Urias. O que ele faz? Para não ser pecado, botou Urias na frente. Urias morre, ela ficou viúva, alguém tem que cuidar dela. Davi foi lá. Aí nasce quem? Salomão. Um rei que é dado como um grande rei sábio. Mas ele sempre foi sábio? Não. Errou um bocado para aprender e buscar em Deus a sabedoria. Depois nós temos um monte de pessoas e situações, entre elas, que não são de pessoas perfeitas. Entende? Pronto, quando eles vão para o exílio da Babilônia, eles percebem que foram para o exílio porque erraram com Deus. É como se Deus tivesse tirado a mão que protegia eles, e eles caem no exílio da Babilônia. Então, para eles, é como se fosse um castigo de Deus. Eles mesmos procuraram, mas eles tratam esse momento como um castigo de Deus por algum mal feito que eles fizeram. Aí veja, mesmo de uma linhagem toda complicada, cheia de pessoas quebradas, imperfeitas, nasce o perfeitíssimo, nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nós olhamos para a figura de José e Maria, que é onde se encerra a genealogia para chegar na pessoa de Jesus. José não era, como eu posso dizer para vocês, um ser à parte. Não, era um homem como qualquer outro. Porém, entre os justos, entre os bondosos desse mundo, José era mais ainda. Não é que ele fosse uma pessoa criada sozinha da terra e cresceu e Deus protegeu. Não. José também tinha suas imperfeições, mas aquilo que dele era virtude, passava por cima de tudo que era imperfeito. Maria, uma simples moça, cuidando de sua casa, recebe a mensagem do anjo que ela será a mãe do Salvador. Então, o que é que esse evangelho, antes de chegar na parte principal dele, que a gente não imagina que essa seria a parte principal, a gente percebe que as nossas famílias também são dignas da graça. Por mais que a gente olhe para os nossos parentes e diga, meu Deus, que meus parentes são assim, e são assim, por isso nossa família nunca vai receber um milagre. Olhe para a vida de todos aqueles que vieram antecedendo José e Maria. Nenhum deles eram perfeitos. Talvez nenhum deles sentia que merecia realmente que o Salvador nascesse da sua linhagem. Então nunca julgue a sua família como indigna de receber a graça, porque você olha para os seus parentes e julgam eles muito pecadores. Olhe para a sua família como Deus olha. Eu digo isso porque o padroeiro da minha cidade natal se chama São Francisco de Borja. Não é o nosso Francisco, já é outro Francisco. Porém, o meu Francisco ganhou o nome por causa dele. Porque a família de Francisco de Borja era muito devota, eram terceiros franciscanos, se encantou pelo exemplo e colocou o nome do menino de Francisco. Só que os mais novos talvez já tenham escutado alguma coisa ou visto alguma série da família Borja. É uma família... Olha, se você acha que a sua família é complicada e bagunçada, procure a história da família Borja. Ela é muito mais. Se você acha a família de vocês uma bagunça, a família Borja, ela é muito mais. Bota aí vezes 10. É bagunçada. Inclusive, o meu padroeiro é neto de um papa. Só que a gente vai olhar para essa família toda bagunçada. Assim, quase que as trevas reinando em cima de toda a família. É irmão namorando com irmã. E aí vai você entender mais ou menos a bagaceira que é essa família. Mas veja como Deus faz do meio das trevas nascer a luz. No meio de uma família toda de mau exemplo, toda bagunçada, banhadas em tantas coisas
de luxúrias, de vícios e tanto mais, nasce o Francisco de Borja. Francisco de Borja se tornou um esposo exemplar, um cristão cheio de virtudes. Depois que ficou viúvo, criou seus 8 filhos. Quando estava perto de cuidar da caçula, ficar de maior de idade, sentiu a vontade de ser padre, mas criou primeiro a última filha, deixou independente e foi buscar o reino de Deus, não mais somente como pai, mas agora como padre. Veja, de uma família toda bagunçada, alguém desde o início sentia a vontade de buscar a Deus. Então, por mais que a gente julgue que a nossa família é só de pecadores, é uma bagunça e tudo mais, mas observe os pequenos milagres que Deus faz acontecer na sua família. Por mais que a gente veja que nossa família é toda imperfeita, cheia de pecadores, mas observe os sinais de Deus no meio de toda a bagunça que é as nossas famílias. Nós faltamos com um olhar caridoso para a nossa família. Porque se for olhar, não tem nenhuma família mais perfeita ou menos perfeita. Tem aquelas que se esforçam mais para alcançar o céu. Tem aquelas que pouco se esforçam. Mas eu devo olhar para a minha família, assim como Deus olhou para tantos homens e mulheres de uma só linhagem, para fazer o seu filho nascer nessa linhagem. A gente tem que observar a nossa família, por mais que tenha muitos defeitos, observar a graça de Deus acontecendo e agindo poderosamente nas nossas famílias. Porque o que falta muitas vezes na nossa família alcançar a graça, somos nós mesmos, que impedimos dessa graça que revigora e renova acontecer. Porque eu só critico a minha família e nunca rezo pela minha família. Veja, quando eu falei de Davi, Davi errou feio com seu amigo Urias, de fazê-lo morrer para ficar com a sua esposa. Mas depois ele reconhece. Depois ele chega com o coração dolorido diante de Deus. Quem já rezou o Salmo 50, sabe o quanto esse salmo ele é penoso. Ele é um salmo de alguém que está sumamente e profundamente arrependido do que fez, porque sabe o que aconteceu. Uma das frases do salmo é: o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, Senhor, só contra vós que eu pequei. Porque antes de Davi chegar, a fama de ter colocado o amigo para morrer já chegava. Quando via o rei Davi lá longe, dizia: lá vem o falso amigo, lá vem aquele que mandou matar o amigo para ficar com a esposa. Veja, mas se você se coloca diante de Deus com o coração arrependido das trevas da sua vida, Deus faz surgir a luz. Basta querermos, basta nos arrependermos. E veja, de toda uma geração de pessoas pagãs, de pessoas erradas, pessoas que pecou, que errou feio com Deus, Deus nunca deixou a sua promessa de cumprir. Ele disse, se disse que da linhagem de Davi nasceria o Salvador, nasceu o Salvador. Nasceu. Então que tenhamos essa fé nas promessas de Deus. E a parte que mais evidencia que Cristo é realmente aquele que vem reparar toda aquela genealogia que veio toda bagunçada, é quando olhamos o final desse evangelho de hoje, que diz, assim, as gerações de Abraão até Davi, 14. De Davi até o exílio da Babilônia, 14. E do exílio da Babilônia até Cristo, 14. Só que a gente pergunta, para que o evangelista quis necessariamente contar de 14 em 14? Porque o número 14 em hebraico tem a mesma escrita do nome Davi. Então, quando ele trata 3 vezes o número 14, e lembrando que Davi é rei, é para dizer que Jesus é rei, rei e rei. Entende? É para confirmar o reinado de Jesus. Só repetindo, por que o evangelista Mateus repete 3 vezes, de Abraão, Davi 14, Davi, exílio 14, do exílio até Cristo 14, porque Cristo é rei, rei e rei, para lembrar o nome de Davi. Davi é rei, então Cristo é confirmado como aquele que é o sumo rei de todo o universo, que reina sobre tudo e sobre todos, onde todas as gerações carregarão e louvarão o seu nome. Aqui estamos nós, que carregamos o nome de Cristo, porque somos cristãos. Ou eu acho que somos, que é como eu sempre falo,
Dizer que é cristão é muito fácil. É muito fácil. É só botar um pingente bonitinho, uma camisa de santo, ir para a missa quando lembra. Isso é dizer que é cristão. Mas ser cristão é a cada piscar de olho, a cada batida que meu coração dá, eu levo o reino de Deus, a paz, a justiça, perdão, misericórdia, enfim. Eu divulgo e construo o reino de Deus com as minhas próprias mãos, com meu exemplo, com minha vida, com meu coração e as minhas orações. Então, estamos agora nessa reta final de Advento, já nos encaminhando para iniciar a quarta semana, já vivenciando esse momento em que já sentimos já o gostinho daquela luz que brilha e que vai nos guiar até o Salvador. Então, você que está aqui na quadra e vocês que nos acompanham através das nossas transmissões, se sua família não está bem, não critique, reze. Se você só vê trevas na sua família, falta você limpar os olhos e enxergar as luzes de Deus que há em sua família. Faça com que na sua casa sintam a força do Cristo que vem, do Salvador que vem nascendo. E lembrem, quando uma filha, um filho, quando uma criança nasce em nossas casas, renova a nossa alegria, renova nossas forças. Então leve para as suas casas. Vocês que já estão em casa nos acompanhando, abra as portas da sua casa para a luz de Deus entrar, para fazer com que as trevas que você só enxerga na família saiam e dê lugar à luz de Deus. Parem de enxergar só trevas na sua família. Veja, na linhagem humana de Jesus, poderia só enxergar trevas, mas Deus fez nascer a luz. Como eu dei o exemplo do meu padroeiro, da minha cidade, só tinha trevas, bagunça, mas Deus fez nascer um bom cristão, uma luz. Como dizia um bispo, das trevas dos Borjas nasceu a luz Francisco. Então, na nossa família, falta a gente enxergar também a luz de Deus que já habita. E para de enxergar só os erros, mas também começar a compreender os acertos e a graça e a mão poderosa de Deus agindo em nossas famílias. Que façamos isso até o Natal, para celebrar um Natal de luz, não um Natal de confusão, um Natal de brigas, de coisas desnecessárias. Mas que aproveitemos esses dias que antecedem já o Natal, para preparar a nossa família, para receber a grande luz do Senhor, que já brilha em nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.